Auri, uma das personagens mais misteriosas da história, e que com certeza terá um papel fundamental no terceiro livro. E nesse vídeo, irei comentar um pouco sobre como que Wolf conheceu essa personagem e a relação dela com a princesa Ariel. Então, fique ligado no vídeo. Auri é uma jovem aparentando ser alguns anos mais velha do que Kvolf, com cabelos loiros e uma estrutura delicada e pequena. Seu cabelo é longo e fino, fazendo com que flutue ao redor de sua cabeça como um ralo. Ela frequentemente exibe maneiras muito adequadas, como por exemplo, não falar enquanto come e sempre fazendo movimentos graciosos e elegantes. Mantém a postura ereta como uma bailarina e se porta com um ar gentil e cuidadoso, como uma autêntica princesa. Ela é muito inteligente e perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Embora viva nos subterrâneos da cidade e às vezes exiba um comportamento extremamente excêntrico, resultado de algum tipo de trauma relacionado ao seu passado, alguns citam que ela foi vítima de estupro, fazendo com que ela não dê confiança a ninguém, com exceção de Kvolf, a quem ela mantém um afeto a tal ponto de chamá-lo para morar com ela nos subterrâneos. Dado exclusivamente por Kvolf, o nome Auri é semelhante a aureum, que significa ouro em latim. Isso pode estar relacionado à cor do seu cabelo. Em outra língua, o nome pode ser traduzido por luz do sol. Kvolf diz a Elodin que o significado do nome era ensolarada em Ciaru, mas Elodin descarta esse comentário. Auri vive abaixo da universidade em um sistema de túneis e tubulações antigas. Ela tem nomes especiais para muitas das salas, como foi mostrado no livro A Música do Silêncio, mantendo o controle de muitas delas, organizando-as e mantendo tudo em seu devido lugar. Ela trafega pelo local com a pequena luz verde que ela chama de Foxen, mas também tem o costume de andar pelo telhado das casas no que ela chama de Alto das Coisas, onde ela frequentemente se encontra com Kvolf. Especula-se que esse local era uma universidade antiga. Outros dizem que foi um dos locais não afetados pela Guerra da Criação, tendo muitos locais inexplorados e itens estranhos, como uma miniatura de um Amir. Assim que Kvolf chegou na universidade, constantemente procurava locais mais isolados para poder tocar o seu alaúde. E sempre que fazia isso, suspeitava que alguém o estava observando. Esse alguém era Auri. Apesar de demorar muito para conseguir se aproximar dela, acaba conseguindo depois de muito tempo, aprendendo a ser bem cauteloso, pois qualquer movimento ou pergunta suspeita a faria fugir. Mas depois disso cria uma relação muito especial, onde ambos ajudam um ao outro. Auri criou um instinto muito forte de proteção com Kvolf, mais de uma vez prometendo mantê-lo seguro, ou que ele estará seguro quando estiver com ela. Kvolf, da mesma forma, trata Auri de forma muito semelhante, pensando nela como sua pequena fada lunar. Apesar de não ser possível afirmar se de fato Auri tem algum tipo de poder ou não, mas muitas teorias nos fazem crer que sim, ela é ótima em dar nome às coisas, inclusive em vários presentes que ela mesma dá a Kvolf, sendo uma ótima moldadora e tendo uma habilidade avançada em alquimia. É de costume dos dois trocarem comidas e presentes. Auri é quem mais presenteia, e muitos desses itens são citados no decorrer da obra. Um anel de madeira. Auri descreve que esse anel guarda segredos. Esse tipo de anel normalmente se obtém em realezas, como na corte de Maer Overon, onde outros tipos de anéis existem com muitos significados. Esse anel está em um dos trechos de um dos poemas citados sobre Kvolf. Na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. Anéis invisíveis tinha na outra mão, um de sangue em ondulante pendão, um de ar, murmurante de tom leve, e no de gelo, das falhas a mais breve. Fulgia vagamente o anel da chama, e o derradeiro anel era sem nome. Um beijo, sinônimo de afeto que Auri tem por ele. Uma chave, Auri descreve que abrirá a lua. Uma moeda, Auri descreve que manterá Kvolf seguro à noite. Uma vela e uma moeda verde. O interessante é que muitos desses itens foram usados na história do Grande Taborlin, como moedas, chaves e velas. Em certa parte da história, quando Kvolf está todo ensanguentado em cima dos telhados, Auri o questiona e diz que ele se parece com um Amir, dizendo algo sobre Círidas. Quando Kvolf pergunta sobre o assunto, ela foge. Em certo ponto da história, Kvolf faz uma menção sobre a princesa Ariel a fim de impedir Aron de partir para a guerra, dizendo o seguinte:
Posso lhe contar histórias que ninguém jamais ouviu, histórias que ninguém jamais tornará a ouvir, histórias sobre Feluriana, sobre como aprendi a lutar com os Ademirianos, e a verdade sobre a princesa Ariel. Ariel é a filha do rei, mas qual rei? 3 reis foram mencionados até agora: Roderick Calantes, o poeta rei sem nome de Vachette e o rei penitente Rond Alveron, ou Maer. Ariel foi uma princesa que fugiu de sua corte, e Ambrose tem algum tipo de ligação com isso, em uma parte específica da história de um trecho que diz o seguinte: E havia Tabeta. Sim, disse sombriamente. Ela fez todo aquele barulho sobre como Ambrose tinha prometido se casar com ela, e ela simplesmente desapareceu. Provavelmente usou esse nome e supostamente ingressou na universidade, mas uma dúvida que tenho é o porquê de ninguém ir à sua procura, reforçando o fato de que Ori pode ter tido algum trauma no passado, e esse trauma pode estar relacionado com um tipo de estupro ou algo do tipo, e que Ambrose tem uma certa fama relacionada a esse assunto. Pode ser que Ambrose tenha traumatizado Ori e fazendo com que ela abrisse a porta da loucura e se escondesse da civilização, que Wolf então a conhece e lhe concede um novo nome, tirando um pouco do peso do trauma anterior. Outro fato que sugere ela ser uma princesa é o de não usar roupas de segunda mão. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.